Minha filha ingrata me chama de perdedor, e me insulta online por não pagar US$ 150.000 pelo casamento. Eu simplesmente cancelo o apoio. Olá a todos, tenho 44 anos e uma filha, Trícia, de 23 anos, que vai se casar com seu namorado Jerry, de 26 anos, em alguns meses. Tive Trícia no início dos meus 20 anos, apenas 6 meses após o meu casamento. Infelizmente, minha esposa faleceu logo depois devido a uma convulsão epilética. Como pai solteiro, meu único objetivo na vida foi garantir que Trícia tivesse a melhor vida possível. Me dediquei ao trabalho após a morte da minha esposa, como a maioria das pessoas faz. Foi minha irmã quem cuidava de Trícia em casa, e depois eu assumi após o expediente. Trabalhei duro, fui promovido e todo o meu dinheiro foi destinado a criar minha filha e dar a ela tudo o que queria. Então, como era de se esperar, Trícia foi mimada e sou completamente responsável por isso. Sempre achei que estava fazendo isso no melhor interesse dela e dava a ela tudo o que pedia porque eu podia pagar. Minha irmã me advertiu várias vezes, mas eu não a ouvi porque minha filha era meu ponto fraco e eu não conseguia dizer não para ela. Me advertiram que isso poderia dar errado e finalmente aconteceu cerca de uma semana atrás, quando Trícia me disse que queria que eu pagasse pelo casamento dela. Ela queria um casamento extremamente luxuoso e seu orçamento era de cerca de US$ 150.000. Havia muitos convidados, algumas pessoas que ela nem conhecia bem, mas queria convidá-las. Havia vários tipos de comida e um local extremamente caro. Não apenas isso, mas ela queria que eu pagasse por um vestido de noiva feito sob medida, joias para ela e suas damas de honra. Não sou avarento e estou em uma boa posição financeira, mas US$ 150.000 era demais até para mim. Agora tenho meu próprio negócio, mas gastar essa quantia em um casamento arruinaria minhas finanças. Então, com o coração pesado, tive que informar a Trícia que não poderia pagar um casamento assim e que ela precisava reduzir o orçamento ou pelo menos contribuir com os custos. Ela parecia decepcionada e me perguntou se eu não tinha um fundo para o casamento reservado para ela, e eu tinha, mas era apenas de US$ 75.000. Para começar, não esperava que ela acreditasse que eu pagaria todo o casamento. Pensava que, no máximo, ela me pediria para pagar o local ou o buffet, ou talvez ambos, mas não todas as despesas. Em segundo lugar, não esperava que ela se casasse tão cedo, então não tive tempo suficiente para economizar para o casamento dela. Além disso, ela e Jerry estavam juntos há apenas um ano e poderiam esperar um pouco antes de se casar. Até lá, eu poderia economizar mais dinheiro ou talvez eles conseguissem melhores empregos e contribuíssem com os custos do casamento. Expliquei tudo isso para ela, mas ela não parecia entender e apenas fez uma birra e saiu da minha casa com raiva. Ela estava brava comigo porque eu disse que não podia pagar o casamento, mas ela sabia que eu podia. Eu simplesmente não queria gastar essa quantia em algo como um casamento. Ela me acusou de ser egoísta e disse que eu não pensaria duas vezes se fosse um negócio. Eu não sabia como explicar para ela que eram duas coisas completamente diferentes, então deixei para lá. Me senti mal por isso e decidi depois de um tempo que iria fazer um empréstimo pessoal para poder pagar o casamento dela e falei com um dos meus amigos banqueiros imediatamente. Eu sempre poderia reembolsá-lo gradualmente com o tempo, então não pensei que seria um grande problema. Ela não falou comigo nos 2 dias seguintes e decidi que só entraria em contato com ela depois que finalizasse o empréstimo. No entanto, ela fez uma postagem mordaz no Facebook no 3º dia e se referiu a mim como um perdedor falido. Nela, ela me acusou de ser egoísta e focar apenas no meu trabalho, nunca estar presente para ela quando era criança e até insinuou que sua mãe provavelmente morreu devido à minha negligência, o que foi algo realmente desagradável de se dizer. Depois, disse que eu era um viciado em trabalho egoísta que não conseguia pensar em nada além de mim mesmo e meu negócio, mas, apesar disso, de alguma forma ainda era um perdedor falido. Foi um tapa na cara e a bloqueei imediatamente após essa postagem. Nem sequer toquei no meu telefone ou entrei nas minhas redes sociais por algumas horas depois disso. Estava completamente desaparecido, então minha irmã decidiu me visitar por preocupação e quando chegou, acabei desabando na frente dela. As coisas que Trícia disse me afetaram profundamente e fiquei bastante deprimido naquele dia e também nos dias seguintes. Não falei com ninguém fora do trabalho e mal conseguia sair da cama nos dias seguintes, então minha irmã ficou comigo e cuidou de mim. Ela também falou com Trícia e a fez deletar essa postagem, mas já não importava porque agora eu sabia exatamente o que minha filha pensava de mim e isso quebrou meu coração. Não conseguia pensar em uma única coisa que quisesse dizer a ela, então simplesmente não falei e só a desbloqueei ontem, quando finalmente me sentia um pouco melhor. Minha irmã já tinha dado uma boa bronca em Trícia, mas eu não podia deixar isso passar até falar com ela pessoalmente.
Já tinha cancelado o empréstimo e isso vai soar terrível, mas realmente queria ferir minha filha emocionalmente porque ela me fez o mesmo. Sei que ela é minha filha e não deveria dizer ou sentir coisas assim, mas realmente queria que ela soubesse como me sentia e queria que ela sentisse o que eu senti, para ser mais preciso. Então a desbloqueei e decidi esperar que ela me ligasse e finalmente me ligou na noite passada. Ela começou se desculpando e me disse que estava realmente brava e acabou dizendo muitas coisas que não queria porque estava decepcionada por não poder ter o casamento dos seus sonhos. Mesmo enquanto se desculpava, não parecia muito sincera ou arrependida, só parecia irritada e me senti mais agitado ao ouvi-la falar nesse tom. Então interrompi sua desculpa ali mesmo e contei o que estava planejando fazer com o empréstimo e a surpresa que estava guardando para ela. Ela parecia emocionada por um momento até que eu disse que o cancelei após sua postagem e agora não cobriria nenhuma das despesas do casamento, então ela poderia encontrar uma maneira de pagar sozinha, já que era tão independente e eu era tão egoísta. Ela estava prestes a dizer algo, mas continuei e disse que, como eu era tão egoísta, queria que ela me reembolsasse por tudo que gastei nela depois que ela completou 18 anos. Não era justo pedir isso e não queria recuperar o dinheiro, mas só queria que ela se sentisse mal consigo mesma, então disse que queria cada centavo de volta e era bastante dinheiro. Sua mensalidade e acomodação universitária foram pagas por mim, já que ela não queria morar no campus e queria seu próprio apartamento. Ela também costumava fazer compras com bastante frequência com suas amigas e muitas vezes as levava em viagens caras porque sabia que eu pagaria tudo. Ela estava mimada e se aproveitou disso. Então disse para ela me devolver tudo e depois nunca mais teríamos que falar um com o outro novamente. Ela não teria que manter contato com um perdedor falido como seu pai e eu não teria que falar nunca mais com uma mimada e malcriada como ela, e seria ótimo para ambos. Quando cheguei a essa última parte, estava praticamente gritando ao telefone porque estava tão enfurecido e todos os sentimentos que reprimi nos últimos dias vieram à tona e não consegui mais conter. Então, uma vez que terminei de gritar, desconectei a ligação e me recostei no sofá tentando me acalmar. Minha irmã saiu da cozinha quando me ouviu gritar e ouviu quando disse a Trícia para me reembolsar. Não disse nada no momento, mas podia ver que tinha muitas opiniões sobre o que aconteceu. Então esperou até a noite e mencionou isso durante o jantar. Ela me disse que eu era igualmente responsável pela forma como Trícia havia se tornado porque fui eu quem a mimou. Agora não podia culpar apenas ela porque ela não se criou sozinha, fui eu quem fez isso. Ela acredita que foi injusto da minha parte ser tão duro com ela, apesar do que ela disse. Pensa que o correto seria simplesmente cortar relações até que ela se desculpasse sinceramente, não apenas por fazer isso. Ela sabia que essa desculpa veio apenas porque Trícia estava enfrentando muitas críticas de nossos parentes e provavelmente de alguns de seus amigos sensatos também, porque o que ela disse foi realmente cruel e injusto para mim. Mas a forma como reagi foi igualmente ridícula e não deveria ter deixado que a raiva me dominasse, porque no final das contas, fui eu quem a criou e criei essa pessoa. Ela me lembrou de todas as vezes que Trícia foi horrível com outras pessoas, seja nossos parentes ou suas amigas, e disse que nunca tive muito a dizer contra ela naquele momento, apenas porque não estava acontecendo comigo. Talvez só a repreendesse um pouco, mas nunca houve consequências reais, simplesmente porque acreditava que ela cresceria. Mas agora que Trícia finalmente me atacou e eu estava na linha de frente de sua crueldade, finalmente pude ver a pessoa que criei e agora não havia ninguém mais a quem culpar além de mim. Aparentemente, ainda tinha uma chance de consertar as coisas deixando que ela chegasse aos seus sentidos por conta própria, mas em vez disso, agi como uma criança e fiz a mesma coisa que Trícia faria em meu lugar. Fui vingativo e desnecessariamente cruel, o que me colocou na mesma posição que ela. Então agora ela vai estar ainda mais brava comigo e nunca vai perceber que fez algo errado, e eu teria feito muito melhor se apenas tivesse dado tratamento de silêncio porque dessa forma, pelo menos, não teria isso em minha consciência. Não concordei com minha irmã naquele momento e saí do jantar com raiva sem terminar minha comida. Não falamos desde a noite passada, mas agora que penso nisso com a cabeça mais fria, acho que posso ver de onde ela vem. Também percebi que estava me comportando da mesma forma que Trícia e isso não era um bom exemplo para minha filha. Mas ao mesmo tempo, não acho que isso seja exatamente minha culpa. Trícia é adulta e é livre para tomar suas próprias decisões. Não a ensinei a agir dessa maneira, simplesmente não a ensinei a não agir assim. Estou confuso sobre se sou eu quem está errado aqui ou não. Eu sou o babaca por supostamente mimar minha filha? Atualização 1. Olá a todos. Percebi meu erro e me desculpei com minha irmã, especialmente porque ela é a única pessoa que se preocupa comigo neste momento e não posso permitir que ela me vire as costas também.
Porque ela está certa e acho que simplesmente não queria admitir porque então teria que reconhecer meu próprio fracasso como pai. Acho que nunca levei a sério quando Trícia se comportava mal e era horrível com outras pessoas porque não queria repreendê-la. Fui muito mole com ela e agora isso voltou contra mim porque ela é simplesmente uma má pessoa. Não falei com ela desde aquela chamada telefônica e nem ela tentou me contatar. Acho que vai ser assim por um tempo agora, porque o que ela disse foi incrivelmente desrespeitoso e doloroso, então definitivamente não vou falar com ela a menos que se desculpe sinceramente e honestamente. Não vejo que nos reconciliemos no futuro. Atualização 2. Minha irmã acredita que essa deveria ter sido minha abordagem desde o início, assim que ela fez essa postagem, e concordo porque aquela chamada telefônica não me fez nenhum bem. Se alguma coisa, só me fez perceber que eu falei como pai. Queria criar uma filha que nunca precisasse se sentir mal por não ter mãe, e talvez por isso fui um pouco exagerado em tentar mimá-la e garantir que ela tivesse tudo o que queria. Estava sobrecompensando e, ao fazer isso, acho que fiquei para trás em realmente ser um pai e discipliná-la quando precisava. Nunca consegui me trazer a repreendê-la ou puni-la, o que são aspectos igualmente importantes de ser pai. Então, de certa forma, talvez eu não estivesse tão errado também. Fui egoísta e por causa do meu egoísmo, agora tanto Trícia quanto eu estamos sofrendo. Me sinto mal por tudo, mas o que está feito, está feito. Obviamente, não quero nenhum dinheiro de Trícia e não acho que ela vá devolver nada também. Não me arrependo de ter dito isso, acho que era importante tirar isso do meu sistema, mas acho que poderia ter sido mais gentil. Não devo nenhuma desculpa a ela, então vou simplesmente continuar sem falar com ela. Se ela se desculpar comigo, então essa é outra história, mas isso não aconteceu ainda, então não sei. Atualização 3. Acabei de receber um pagamento de $2.000 de Trícia. Já se passaram cerca de 4 dias desde minha última atualização e não falamos nesses dias, então não sei do que se trata isso. Disse isso para minha irmã e ela acha que provavelmente tem algo a ver com o que eu disse sobre devolver tudo que fiz por ela nos últimos anos, desde que ela se tornou adulta. Acho que é provavelmente sobre isso também, mas achei um pouco desconcertante que ela simplesmente decidiu me enviar dinheiro sem nem dizer nada primeiro. Então devolvi esse dinheiro imediatamente. Não quero e não preciso disso. O que queria era uma desculpa, mas não vou receber, então também não preciso do dinheiro dela. Ela ainda não enviou de volta, não sei o que vai acontecer agora. Já se passaram algumas horas desde que postei aqui e apenas alguns minutos após fazer aquela atualização. Trícia me ligou e me informou muito friamente que só estava fazendo o que eu pedi, que não queria tornar as coisas mais difíceis do que já eram e apenas aceitasse o dinheiro sem fazer tanto alarde. Eu disse que não queria seu dinheiro e só estava tentando fazê-la sentir-se tão mal quanto ela me fez sentir quando falei com ela por telefone outro dia. Ela poderia ficar com seu dinheiro, eu realmente não queria, mas ela discutiu comigo e disse que depois da forma como a insultei na chamada, não se sentia confortável me devendo dinheiro. Então usei essa mesma lógica e disse que depois daquela postagem no Facebook onde me chamou de perdedor falido, também não me sentia confortável em pegar dinheiro dela, porque isso só reforçaria o que ela já acreditava sobre mim. Estávamos em um impasse e após alguns segundos de silêncio, ela apenas suspirou e disse que não sabia mais o que queria que ela dissesse e que estava exausta de lidar com meu comportamento estranho. Eu apenas repeti as mesmas palavras de volta porque era exatamente assim que me sentia também. Mais uma vez, ficamos em silêncio por alguns segundos. Depois, Trícia me disse que estava pronta para falar comigo se eu quisesse ter uma discussão genuína sobre nossos problemas, mas caso contrário, se eu continuasse agindo assim, então ela não via como poderíamos resolver as coisas. Então eu disse que não queria uma discussão, a única coisa que queria era uma desculpa e se ela estivesse pronta para se desculpar, então poderíamos falar ou caso contrário, eu não tinha nada a dizer para ela. Depois desconectei a chamada e isso foi tudo. Ela não disse nada e nem me enviou mensagem. Disse tudo o que tinha para dizer e agora a bola está na quadra dela. Atualização 4. Olá pessoal. Já se passaram alguns dias desde que publiquei aqui. Ainda não ouvi nada de Trícia, mas Jerry postou sobre o término deles nas redes sociais. Não descobri isso sozinho, mas minha irmã foi quem me contou, já que mantém contato com nossos outros parentes e foram eles que viram essa postagem, já que Trícia foi marcada nela. Aparentemente, foi mútuo, ou pelo menos é isso que estão dizendo a todos, mas não acredito nisso. Se realmente fosse mútuo, então Trícia não teria desativado todas as suas contas em apenas uma hora após essa postagem. Sei que há algo suspeito, mas não posso perguntar diretamente a ela, então só tenho que descobrir por mim mesmo.
Minha irmã tem algumas teorias, mas todas envolvem minha briga com Trícia. Por isso ela acredita que provavelmente discutiram sobre algo relacionado a isso e por isso se separaram. Pode ser o caso, mas realmente não acho que seja. No entanto, até agora estive errado em muitas coisas, então talvez esteja errado nisso também. Não ficaria surpreso se estiver. Quero saber o que aconteceu entre Trícia e Jerry e desesperadamente quero consolá-la porque sei que ela deve estar se sentindo mal neste momento, mas não posso fazer nada disso, então só vou ignorar tudo. Atualização 5. Bom, hoje finalmente descobri o que exatamente aconteceu entre Trícia e Jerry e é ruim. Felizmente, não teve nada a ver comigo, então minha irmã estava errada e fico muito feliz por isso porque esse é um problema do qual eu odiaria fazer parte. Não tive que perguntar nada a Trícia, ela foi quem me ofereceu uma explicação por si mesma há alguns dias. Para constar, ainda não estamos em bons termos, não sei em que tipo de termos estamos por enquanto, então não vou falar sobre isso por um tempo. De qualquer forma, mencionei anteriormente que Trícia e Jerry se conheciam há apenas um ano. Eles se conheceram através de amigos e Jerry estava na verdade vendo alguém quando conheceu Trícia pela primeira vez, mas terminou pouco depois e eles começaram a namorar cerca de um mês depois que Jerry terminou com sua ex. Mas alguns meses no relacionamento, Trícia descobriu que ele estava traindo e não tinha realmente terminado com sua ex. Então eles tiveram uma briga por isso, mas ela não o deixou e escolheu ficar. Fez ele prometer que não teria contato com ela novamente e depois ele propôs casamento para mostrar o quão sério estava com ela. Ela estava apressando o casamento porque queria se casar e tirar sua ex da mente dele, mas recentemente descobriu que ele estava usando um telefone secreto para manter contato com sua ex durante esse tempo, então decidiu terminar as coisas com ele. Isso aconteceu há apenas alguns dias, mas Jerry implorou que ela não divulgasse a traição porque se ela fizesse isso, sua família definitivamente o deserdaria. Ele estava desesperado, então ela prometeu que não falaria sobre isso publicamente, por isso eles fizeram uma declaração dizendo que se separaram mutuamente sem revelar a verdadeira razão para o término. Trícia me disse que estava suspeitando que ele estava fazendo algo errado e por isso estava tão tensa desde que ficaram noivos. Quando eu disse que não podia pagar pelo casamento dela, ela ficou muito frustrada e acabou dizendo muitas coisas horríveis sobre mim, mas prometeu que não queria dizer nada disso e que era apenas seu lado feio que saiu por todo o estresse e frustração. Pediu desculpas no final daquela mensagem e me disse que estava verdadeiramente e sinceramente arrependida por todas as coisas que disse. Acrescentou que não esperava que eu perdoasse e esquecesse imediatamente, mas esperava que pudéssemos nos reconciliar no futuro e que ela tentaria ser uma filha melhor e também uma pessoa melhor em geral. Não respondi a essa mensagem ainda porque não sei o que dizer. Obviamente me sinto mal por ela e também me sinto mal por mim. Minha filha era a pessoa mais importante na minha vida e sinto que estraguei tudo muito mal. Definitivamente vou entrar em contato com ela uma vez que descobrir o que dizer. Quero esclarecer as coisas com ela, quero que ela saiba que, aconteça o que acontecer, sempre a apoiarei e nada pode mudar isso. Atualização 6. Olá, já faz um tempo desde que abri o Reddit, mas finalmente estou de volta com boas notícias. Trícia e eu conseguimos nos reconciliar e está indo bem até agora. Ela se desculpou por tudo e eu a perdoei porque já estava tão miserável que seria errado adicionar mais a isso. Ela me disse que o caso com Jerry realmente a afetou e começou a se comportar mal, mas isso não é uma desculpa porque ela estava bem consciente de que não era a pessoa mais fácil de lidar, mesmo no passado, e eu era parcialmente responsável por isso porque nunca a repreendi nem a puni ou tentei moldá-la em uma pessoa melhor. Mas estamos tentando trabalhar em nosso relacionamento porque sabemos que devemos estar um para o outro, especialmente em momentos difíceis como esses. Não quero desistir dela e nem ela, então por isso vamos consertar nosso relacionamento e aguentar. Agora, em relação a Jerry, sugeri que ela postasse a verdade sobre o que aconteceu. De qualquer forma, ele também prometeu que seria leal a ela, mas não foi, então ela não precisava mostrar bondade e honrar sua própria promessa também. Esse cara precisava aprender uma lição, então, com minha insistência, Trícia postou a verdade. Os dois acabaram tendo uma briga muito desagradável online, mas isso apenas mostrou seu verdadeiro caráter porque Trícia não estava errada aqui e a maioria das pessoas estava do lado dela, exceto algumas garotas que simplesmente não gostavam dela e precisavam de uma desculpa para falar mal dela. Ela me disse que estava feliz por eu insistir que ela falasse e dissesse a verdade porque Jerry precisava ser derrubado, e estou feliz que ela tenha feito isso. Então, por enquanto, estamos trabalhando na reconstrução do nosso relacionamento e não vou dizer que tudo está ótimo agora. Ainda estamos nas etapas iniciais, mas com sorte, em breve teremos um vínculo saudável de pai e filha.
Ela também está indo para a terapia e tentando se tornar uma pessoa melhor, assim como eu. Deus sabe que ambos precisávamos disso. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sabemos que sempre faremos o nosso melhor para superar isso.